trabalho muito relevante. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe. Por favor, livro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Versículo 17. Marcos, capítulo 5. Versículo 17. 18. Marcos 5, 17. 18, 19 e o 20. Então começaram a pedir insistentemente que Jesus saísse dessa terra. E quando eles estavam entrando no barco, o homem que havia, ou que fora endemoniado, pediu-lhe com insistência: me deixe ir contigo, Senhor. Mas Jesus não o deixou e disse: volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para com você. Então, ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. E você digam amém. Pode sentar, muito obrigado. O ministério de Cristo Jesus, na sua totalidade, com ensinos, sinais, prodígios e maravilhas. De Marcos, capítulo 4, versículo 1, o texto diz que Jesus estava sentado e começava a ensinar. Se começarmos a decorrer e a perceber que Jesus, uma boa parte do seu ministério, ele passou mais tempo ensinando do que fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Jesus sempre gostou do ensino. Ele, de Marcos 4, 1 até Marcos 4, 34, ele só vem explicando sobre parábola, ensino. A parábola da candeia, do grão de mostarda, do semeador que saiu para semear. Dentro dos ensinos que Jesus ele vem trazendo, ele depois dá uma pausa e disse-lhe: passemos para outra margem do lago. Os discípulos, debaixo de uma obediência, entraram dentro do barco e foram junto com Jesus para o outro lado. A tempestade lhes sobrevém, os discípulos agoniados acordam Jesus e ele liberou uma expressão dizendo: cala-te, vento, aquieta-te, mar. Você vai perceber em todo o contexto da Bíblia que quando Jesus ele estava dizendo cala-te, vento, e aquieta-te, mar, ele não estava falando com o mar e também não estava falando com o vento. Ele estava falando com aquilo que estava por detrás do vento agitado e da tempestade que lhe assolava. Se você quiser, pode acompanhar Marcos capítulo 1, versículo 25. Quando Jesus tem um encontro com o endemoniado de Cafarnaum, a expressão que ele utiliza em Marcos capítulo 1, versículo 25 é: cala-te e saia dele. A mesma expressão que Jesus utiliza em Marcos capítulo 1, versículo 25, é a mesma expressão que ele utiliza em Marcos capítulo 4, versículo 39.
Então nós iremos perceber que por detrás de tudo que está acontecendo é um adversário que estará arquitetando, admoestando para que o teu barco não chegue aonde Jesus lhe disse que chegaria. Mas eu acho que vale a pena a gente ler isso. Marcos capítulo 5, versículo 1, o texto diz: e chegaram. Oh, glória a Deus. Eu não sei se você consegue celebrar a Deus com "e chegaram", porque eu não sei se foi você que já enfrentou tempestade, luta, dificuldade, maremoto, tanta coisa que o adversário disse: você não vai chegar. Mas maior do que a tempestade que lhe assolou foi a voz dele que disse: você vai chegar. Jesus então vai passando, eu fiz a questão de anotar isso para não me perder. Jesus, o missionário que atravessa o mar por uma vida. Guarde isso no seu coração. Jesus é o missionário que atravessa o mar por uma vida. Eu vou repetir porque eu quero que você guarde. Jesus é o missionário que atravessa o mar por uma vida. Dá uma provocada em alguém, eu não sou muito fã disso, mas é a primeira e última vez. Provoque alguém do seu lado e diga com muito respeito e autoridade: ele atravessou o mar pela sua vida. A missão é pessoal, guarde isso. A missão é pessoal, mas que gera um impacto coletivo. Eu vou repetir. A missão é pessoal, mas gera um impacto coletivo. Jesus agora chega em uma cidade chamada de Gadara, que era de fato as 10 cidades das Decápolis. São cidades uma ligadas a outras, que de fato são os gregos romanos, uma cidade situada do outro lado do Jordão. A cidade de Gadara vem crescendo por ser uma região de comércio, uma região onde grandes pessoas acabam se tornando destaques por aquilo do que possui, por aquilo do que tem. Então é uma cidade geograficamente que vai se desenvolvendo pela sua prosperidade. Com o contexto do que nós vamos perceber, é que a cidade que cresce por causa da sua economia, por causa das empresas, dos seus grandes negócios, e aqui dentro tinham pessoas que tinham uma grande quantidade dos seus porcos, e é por causa disso que você vai perceber algumas coisas do que eu vou te falar. Mas era uma cidade próspera, economicamente falando, mas era uma cidade que estava por debaixo de uma grande pressão espiritual. Uma pressão espiritual toma conta dessa cidade, e você vai perceber que a prosperidade que cresce, também o mundo espiritual está literalmente aberto, que é uma batalha, que havia um homem que já não morava mais na sua casa, porque a maior intenção do adversário é tirar o homem de dentro do convívio, da sociedade, da sua casa, da sua família, de trabalhar, de ter uma vida digna, uma vida honrosa. E o que é que o adversário faz? Pega ele e transforma ele para ser escravo. É esse cenário da história desse homem. Enquanto o discípulo na beira do mar, depois de Jesus acalmar a tempestade, pergunta-lhe: que homem é esse? Que homem é esse? Que homem é esse? Quando ele, o meigo nazareno, coloca os pés na cidade de Gadara, o demônio se curva e disse: que veio fazer aqui, ó Filho do Deus Altíssimo? A resposta que os discípulos esperavam da boca de Jesus veio da boca de um demônio. Só que quando Jesus começa a ministrar sobre todo esse momento dentro de Gadara, você vai perceber que algumas coisas lhe acontecem, e isso é impactante demais. Marcos capítulo 5, versículo 12 e o 13, se você quiser acompanhar, fica muito bem à vontade. Você vai perceber que os discípulos fizeram o que estava dentro daquele homem, quando acontece uma libertação, faz uma pergunta: Jesus, nós podemos entrar nos porcos? Jesus olha e disse assim: pode. Preste atenção, o meu raciocínio, onde nós iremos chegar, eu aplico uma vez. Jesus olha para o demônio e disse: vocês podem entrar dentro dos porcos. A Bíblia diz que então o demônio entra dentro dos porcos e desce o despenhadeiro. Você conhece a história, eu não vou chover no molhado.
Os demônios conseguem reconhecer a autoridade de Cristo Jesus. Jesus chegando naquele cenário é um poder tão destrutivo e tão de autoridade que os demônios conseguiram entender. Não dá para ficar próximo, porque a presença dele é maior do que qualquer coisa aqui dentro desse cenário. Os endemoniados, então, entraram nos porcos, desceram de despenhadeiro. Quando desceram de despenhadeiro, o dono dos porcos apareceram e disseram: o que é que o senhor está fazendo? Porque ele dependia dos porcos para sobreviver. O que é que o senhor está fazendo? Eu lhe faço-lhe um pedido. Marcos capítulo 5, versículo 17. Saia da nossa cidade. Jesus olha prontamente e disse: eu sairei. Vamos acompanhar o raciocínio? Eu começo a fechar o sermão e a gente começa a acompanhar para finalizar. Primeiro, o demônio pergunta para ele: posso entrar nos porcos? Ele disse sim. Os cidadãos que habitavam em Gadara disseram: saiam da minha cidade. Ele disse sim. Quando ele entra dentro do barco, toma um assento, o que foi liberto chegou próximo dele e disse: deixa eu ir contigo na caravana? Ele disse não. É só para quem gosta mesmo. Espera lá, Jesus está dando sim para o demônio. Eita glória, está dando sim para a humanidade, mas aquele que acabou de ser liberto, ele está dizendo não. Está preparado para receber? O não que ele está te dando aqui agora é o sim para o propósito que ele estabeleceu na tua vida. Se não fosse esse não, você não estaria vivendo o que você vive. Se não fosse aquele não, você não estaria onde você está. Se não fosse aquele não, você não viveria o que você está vivendo. E eu tenho uma palavra profética de Deus para alguém. Aquele não te mexeu, aquele não te confrontou, aquele não você contendeu, mas o não daquele dia foi o sim para aquilo que você está vivendo hoje. Eu não sei quem tem mão para levantar e boca para dar glória, mas assim diz o Senhor: o que eu irei fazer através de você não para em você, começa em você. Uma obra está sendo estabelecida de Deus sobre a tua história. Missões. Eu finalizo aqui agora. Por que Jesus deu não para aquele jovem? Ele disse: o bom servo, guarde isso, o bom servo não são aqueles que fazem o que é solicitado. O bom servo é aquele que sempre faz além do que é solicitado. E eu vou lhe provar, e eu sou apaixonado pela Bíblia, e só prego ela. Você vai perceber que Jesus, o que foi que Jesus falou para ele? Volte para a sua casa e anuncie dentro da sua casa o que eu fiz com você. Se tu não pegar isso aqui, não pega mais nada mesmo. Viu? Ele evangelizou em casa. A chamada estava tão grande que ele evangelizou no bairro. Pastor, vai devagar, é só ler o texto. Depois do bairro, ele evangelizou Gadara. Ele não aguentou evangelizando só Gadara. Ele evangelizou toda a Decápole. E Marcos capítulo 7, se não me falha a memória, quando Jesus voltou da caravana, o texto diz: e toda Decápole sabia quem era Jesus. E toda Decápole sabia quem era Jesus. E toda Decápole. Me diga, quem foi que anunciou quem Jesus era? Se Jesus foi expulso da Decápole, aquele jovem missionário que ele deu não, aquele jovem missionário que ele, uma ali já ficou de pé, outro aqui também, eu vou liberar. Será que tu
está entendendo que aquele não é Jesus dizendo: vai meu filho, evangeliza, vai minha filha, prega, vai meu filho, anuncia. E se aparecer demônio, vai cair 1000 de um lado, 10.000 do outro, mas você vai continuar. Alguém pode levantar as duas mãos? Agora arrepiou. Ira, calabarassúria. A mão direita quem tem glória, a mão esquerda quem tem aleluia. A obra de Jesus não para em você, a chamada de Jesus não para em você. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, pastor Eduardo, eu diria: um não que mudou uma cidade, um não que mudou uma cidade. Eu não sei se alguém aqui pode celebrar e dar um grito de glória para Deus, porque o que há de vir virá e não tardará. Levante as duas mãos para Deus e não baixa, e não baixa. E minaraçaia. Alguém pode abrir a boca para dar glória? Tu não pediu para Deus falar com você, tu não disse: Deus fala comigo. E é o céu que está lhe dizendo: para que essa dúvida? Para que essa incerteza? Para que essa insegurança? Vai meu filho, vai minha filha. Tu está debaixo da minha palavra, tu está debaixo do meu comando. Ah, Jesus, é porque a minha história foi assim, a minha vida foi assim. O que importa não é o que dizem, o que importa é que eu tirei você de um endemoniado para o missionário, um endemoniado para o missionário. Será que a igreja pode abrir a boca para adorar? Quantos podem levantar as suas mãos?